Lucas, capítulo 14. Amém, Jesus. Graças a Deus. Lucas 14. Todos encontraram Lucas? Amém. Lucas, nós vamos ler do 25 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama mais a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra o outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor sabe exatamente, Senhor, que eu estaria aqui nessa noite de hoje, as pessoas que aqui estariam. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela venha cair em boa terra e venha produzir frutos para a glória do Teu nome. Desde já eu repreendo todo pensamento contrário, todo pensamento acelerado, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo, todo dardo inflamado que o adversário possa tentar lançar contra a Tua igreja nessa noite, para que nós não venhamos entender ou para absorver a Tua palavra. Senhor, já esteja sendo destruído agora, na autoridade que era o nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue falando dentro do nosso coração, assim como Ele falou no meio dos louvores. Fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus. Fala que o Teu povo ouve. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, literalmente, irmãos, este ensinamento que tem na minha Bíblia o título que vai falar, né, o custo de ser um discípulo de Cristo. Este ensinamento, ele vem logo após a parábola do grande banquete. Jesus, ele conta a parábola do grande banquete a respeito de pessoas que lhe haviam convidado, mas os convidados não eram dignos. E, consequentemente, eu creio que Jesus Cristo, ele é muito pontual, ele é assertivo. Ele fez propositalmente, falando a respeito de ser discípulo dele, para que possamos estar no banquete dele naquele grande dia. E Lucas vai escrever a respeito disso, vai enfatizar a respeito dos custos de sermos discípulos de Jesus. Os riscos para sermos discípulos de Jesus, ele é grande. Só que Jesus, ele deixou esse ensinamento para nós, escrito há anos atrás a respeito de eu ser discípulo de Jesus ainda nesta era, ainda quando eu estou aqui sobre a face da terra, a fim de que no dia proposto por Deus, eu possa participar de um banquete, onde Jesus estará nos servindo. Mas para que eu possa chegar, para que eu possa estar participando deste banquete, para que eu possa ouvir da boca do Senhor Jesus:
Vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno, que para vós foi preparado antes da fundação do mundo. Eu preciso ter vivido nessa terra como um discípulo. Eu preciso viver nessa terra como um discípulo, como alguém que imita Cristo, como alguém que vive a vida de Cristo, como alguém que faz aquilo segundo a vontade de Cristo. Então, se eu faço segundo a vontade de Cristo, então, se eu sou discípulo de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que, vivendo eu, o nome dele não venha a ser escandalizado, mas que as pessoas possam ver o que diz a palavra a meu respeito. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, para que essa luz que há em mim, que se chama Cristo, possa brilhar em meio à escuridão. Aleluia. Eu preciso fazer a vontade daquele que me chamou. Aleluia. E para eu ser discípulo de Cristo, eu tenho que entender que é o custo. E se Jesus ele nos fala que para ser discípulo dele existe um custo, não que no meio do caminho, muitas das vezes as coisas vão acontecer onde vai me desanimar, onde muitas das vezes eu não quero mais ser discípulo, porque ser discípulo de Cristo exige de mim um custo, exige de mim uma renúncia, exige de mim ser um servo abnegado, exige de mim ser um servo que vai fazer a vontade do Senhor. Verdade. E é sobre essa reflexão que nós vamos falar nessa noite. Aleluia. Sobre a reflexão de seguir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aqui no início dos versículos que nós lemos, vai dizer assim, olha, se alguém deseja seguir e ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida. Em algumas traduções está escrito quem não aborrece. Mas quando Jesus ele fala a respeito de amar mais, é onde eu tenho que colocar em primeiro lugar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, todo o vosso entendimento. Então eu não posso amar mais a minha família do que eu amo a Cristo. Eu não posso mais amar o meu marido do que eu amo a Cristo. Sim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas me serão acrescentadas. Então eu tenho que entender que eu não posso falar eu amo meu esposo acima de Cristo, porque isso estaria sendo contra a palavra. E abrindo aqui um parênteses, eu me observo algumas pessoas postando, não estou falando de Tainá no caso, né? Pensei, mas ela não faz isso. Mas eu vejo algumas pessoas postando. Pega, posta a foto do marido, posta a foto dos filhos e fala assim, minha vida. É verdade. Então se Jesus permitir que a sua vida seja tirada, acabou. Acabou. Porque se eu coloco meu filho como minha vida, se eu coloco meu esposo como minha vida, então eu entendo que a minha vida, se algum dia Deus colher o fôlego de vida, acabou a minha vida. Não, a minha vida tem que ser Cristo. Porque dele e para ele são todas as coisas. Eu vivo por ele. A minha família existe por causa dele. Se eu tenho família, se eu tenho filho, tudo que eu tenho, eu devo a ele. Então eu preciso entender. Eu preciso entender que eu preciso, logicamente, que eu vou amar minha família, vou amar meus familiares, mas eu preciso entender que o amor de Jesus, o amor de Deus está acima de todas as coisas. Só que quando eu leio isso, eu falo assim, ok, eu não amo mais meu esposo, eu não amo mais meu filho do que eu amo a Deus. Mas aí o versículo vai continuar, e é esse versículo que eu acho que pega mais pra gente que é cristão. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim. Quando eu amo a minha vida, eu quero fazer as minhas vontades. Quando eu amo a minha vida, eu não quero ser confrontado. Quando eu amo a minha vida, ninguém fala nada comigo que eu não gosto, que eu não levo desaforo para casa. Quando eu amo a minha vida mais do que eu amo a Cristo, primeiro eu faço as minhas vontades, satisfaço os meus anseios, para depois fazer a vontade dele. Então eu entendo que na palavra dele está escrito assim, olha, buscar em primeiro lugar todas as coisas. E as coisas de Deus não serão acrescentadas. Não. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. Porque quando eu olho e falo assim, olha, eu não posso amar o meu filho, eu não posso amar meu esposo, até que vai, porque tem horas que eles irritam, tem horas que os seres humanos nos aborrecem, aí é fácil eu falar, mas quando eu me deparo com a palavra, e a palavra fala, aquele que amar mais a sua própria vida não é digno de mim.
Só que o versículo vai continuar. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua Cruz. e siga-me. O que tem sido a nossa cruz? O nosso ego? O nosso orgulho? Jesus. Da mesma forma, o versículo vai continuar. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua cruz após mim e segue-me, não pode ser meu discípulo. Aí a minha cruz, muitas das vezes, é quando o meu ego é ferido. Mas eu quero fazer justiça porque eu acho que é daquela forma que eu deveria fazer. Mas Jesus vai falar assim, não aqui. Você tem uma cruz. Muitas das vezes é a nossa dificuldade. É aquilo que eu não gostaria de fazer, mas eu tenho que fazer, porque se eu vou na igreja, se eu louvo, se eu falo assim, olha, sonda-me, Senhor, igual nós cantamos aqui nessa noite, aí eu falo assim, e usa-me, Senhor, a parte de ser usado, beleza, mas é a parte de ser transformado. Jesus. Aí muitas das vezes eu não quero tomar a minha cruz e seguir, porque a minha cruz muitas das vezes se torna pesada, por quê? Porque eu estou amando a mim mesmo, mais do que a Cristo. Verdade. E isso dói. E isso vai me trazer um peso. E isso vai me trazer dificuldade, porque tem meu eu, tem o meu ego, tem as minhas vontades, tem o meu querer. Aí Jesus fala para nós assim, não, mas aqui, para você ser meu discípulo vai te custar alguma coisa. Pega as coisas que você mais estima e deixa de lado. Aí é que fica mais difícil. Aí Jesus vai falar assim, olha, dentre vós, assim portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quanto é mais estimado. O que te é estimado? Seu sono? Quando o Espírito Santo está lá, dorme, vai orar. Eu perco o sono, reviro na cama, não oro. Vai ler a Bíblia. E para mim não jejuar, sangue de Jesus tem poder. Nesse frio, Jesus, o café com leite de manhã, Senhor. Estou falando de mim, tá? Jesus, o café com leite de manhã, Senhor. Nó, que gelo. Aí você pega um cafezinho com leite, senta em frente à televisão e vai assistir Letioso. Ô, gente. Ô, glória. Só que o Espírito Santo está assim, não. Não é para amar a sua própria vida, não. É porque eu quero coisas com você. Só que eu só vou te revelar quanto mais intimidade. A palavra de Deus fala em Salmo 25, se eu não me engano, os segredos do coração de Deus são revelados àqueles que são íntimos dele. Aleluia. Aí a parte de eu ser usado eu quero ser, mas a parte de pagar o preço para ser revelado eu não quero. Os segredos do coração de Deus. A palavra de Deus fala o quê? Daniel, ele estava à beira do rio, quando de repente foi dada a ele uma visão. Só que quando você observa, Daniel foi levado para a Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia, mas os costumes dele ele não deixou de fazer. Ele orava 3 vezes em direção a Jerusalém. 2 vezes? 3 vezes em direção a Jerusalém. Então eu entendo que quando foi da perfeita vontade de Deus, Deus faz uma revelação a Daniel acerca das coisas que aconteceria há anos depois. Por que Deus revelou, Lívia? Porque Deus quis revelar o coração dele para Daniel. Sabe por quê? Porque no versículo 12 de Daniel, Daniel fala assim, Senhor, o que eu vou fazer com isso? Deus fala assim, nada, tu porém segue o teu caminho, porque no tempo que tiver que acontecer, há de acontecer. Glória a Deus. Sabe? É quando você tem prazer de conversar com a pessoa. Quando você tem prazer de falar, não é para você fazer nada, não. É só para você saber que eu os meus planos. Mas para isso, eu preciso ser um discípulo abnegado. Eu preciso ser um discípulo que faz a vontade de Deus. Eu preciso dizer não para a minha carne. Eu preciso dizer não para as minhas vontades. E tem vontade que você fala assim, Jesus, o senhor não está me pedindo isso não. Ele fala, tô. Porque para ser meu servo, você tem que ser dedicado. Irmãos, para ser igual a todo mundo já é. O mundo está cheio de todo mundo igual. Quando eu estava estudando a palavra, eu anotei num outro caderno e fala assim que nos fins dos tempos as pessoas estariam desprezando a palavra. Estaria assim de qualquer jeito. O maior
maior poder do mundo seria o poder econômico. Para onde nós estamos indo? Tantos falsos líderes nos altares, falando da palavra de Deus, para ser igual todo mundo é. Quando Jesus enviou, quantos discípulos que ele enviou? 70 aí? 2. Quantos tiveram história com ele? 12. Tiveram história com ele. Depois chamou para ir para o monte quem? 3. Por que chamou os 3? E depois para escrever o livro das revelações, ele escolheu João. Quanto mais de Deus eu busco, mais eu recebo. A minha vida com Deus é uma via de mão. Buscar no Senhor, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Quanto mais eu chego a Ele, mais Ele chega a mim. Aleluia. Então eu preciso entender que eu preciso carregar a minha cruz. A minha cruz é os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, é obedecer o Espírito Santo, é eu fazer, viver aqui na terra como filho de Deus. E essa filiação de Deus é manifestada a Deus ou aos homens? Aos homens. A palavra de Deus fala que Zaqueu estava em cima da árvore. Zaqueu desce. Desce depressa, Zaqueu. Hoje me convém a sua casa. Zaqueu está na mesa. Zaqueu está na mesa. Todo mundo invocado com Jesus. Que ele come com publicanos. Zaqueu levanta e fala o quê? Senhor, vou devolver 4 vezes mais. E a quem eu fraudei, vou restituir. Aí eu te pergunto, foi manifestado a Deus ou aos homens? Aos homens. Jesus já sabia do coração de Zaqueu. Jesus conhece meu coração, e daí? O homem não tem meu coração, não. O homem vai ver as minhas a ti. Aí eu carrego a minha cruz, com a minha vontade. Na hora é falar algo que eu não deveria falar. Uma palavra torpe resolveria o problema. Pá! Pronto, nunca uma pessoa mexe com você. Mas não. Eu preciso ser o quê? Discípulo de Cristo. Só que a gente está vivendo num tempo. Que estamos lidando cada vez mais com pessoas que nos tiram do sério. E tem gente que é difícil conviver. Pessoas que são difíceis de conviver. Então eu tenho que pedir a Deus o que se eu sou discípulo? Sabedoria, discernimento. Se eu sei que a companhia de pessoas me faz mal, então eu não vou estar perto. A menos que seja uma ordem dada por Deus. Não vai lá e faz, vai lá e faz. Mas a palavra de Deus fala que naquele dia nós estaremos diante dele. Puros e irrepreensíveis. Glória a Deus. Então eu entendo, se naquele dia eu vou estar irrepreensível diante dele, é porque hoje cabe repreensão. Então se cabe repreensão, eu vou escutar aquilo que Deus tem para me falar. Eu vou escutar e eu vou tentar viver o máximo a palavra. Porque se eu sou somente ouvinte e eu não sou praticante, não adiantou nada. O quê? Eu estou enganando a mim. Você está enganando a si mesmo. Que eu tenho lembrado isso, não lembrei. Eu estou enganando a mim mesmo. Sabe por quê? Porque o tempo de plantar um alicerce firme em Cristo é hoje. Como é que está o seu alicerce hoje? Como é que está? Está firmado na rocha? Está firmado na rocha? Não. Não porque a dona Mariazinha me tira do sério. Jesus volta hoje, Jesus, eu não subi, não. Porque a dona Mariazinha, Senhor, ela me tira do sério. Aí eu falar assim, e eu mandei meu Espírito Santo para você para quê? Para te ajudar na hora que a dona Mariazinha, na hora que o seu Chiquinho te tirar do sério. Você se comportar como cristão. É você saber a respeito de Mateus capítulo 7. Faça aos homens aquilo que você gostaria que eles fizessem com você.
trazendo para uma atualidade que eu sempre penso em seus passos, o que faria. Só que eu preciso entender que eu devo ouvir a palavra e guardar ela no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só que se meu coração não enxerga a palavra, dele vai sair o quê? As maledicências, as prostituições, os enganos, a inveja, a cobiça. Mas a palavra tem que estar aqui, ó, dentro do nosso coração. Eu devo me comportar como discípulo de Jesus. Presta atenção que não precisa de abrir. Então a gente tem que viver uma vida aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui, como pessoas sábias. Pessoas sábias. Verdade. Sensatos. Verdade. Sabendo que o tempo está chegando no fim e a coisa está apertando. A situação vai ficar cada dia pior. Porque quanto mais pessoas, Satanás, quanto mais a imagem e semelhança do Criador, Satanás conseguir levar para o inferno, ele vai se alegrar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Glória a Deus. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces firmados na rocha. Glória a Deus. Aleluia. Por que meu alicerce está na rocha, Lívia? Porque eu estou ouvindo a palavra e estou praticando. Eu faço jus ao discípulo, ao ser discípulo de Cristo. Eu ouvi, não sei se foi Nancy que mandou para mim, mas eu ouvi também, não sei. Eu sempre ouvi de forma errada. Mas acho que se você. Não é muita coisa para mim. Eu sempre ouvi de forma errada. Não falar o nome do nosso Deus em vão. É não carregar. Nível é crente. Fala a praga, fala palavrão, dá mau testemunho, fala da vida de todo mundo e vai falar com ela alguma coisa que está errada para você ver. Fala com ela. Você deseja um champú desse tamanho. Não fala um monte. Irmãos, nem tudo que a gente escuta a gente gosta de escutar, não. Mas a gente precisa entender, a gente precisa ser sensato para analisar aquilo que a gente está ouvindo. Você vai falar comigo assim, Lívia, eu acho que sua voz está muito irritante, eu acho que você não devia ter aceito o convite, não. Aí você vai falar comigo isso. Aí na hora que eu escutar, eu vou falar assim, realmente, estava difícil para me falar, estava puxado. Realmente. Milena, você tem razão, a voz estava puxada mesmo, eu não devia ter aceitado mesmo, não. Da próxima vez eu vigio. Eu gostei do que eu ouvi, não. A gente não gosta de escutar, não. A gente não gosta de escutar alguma repreensão. Isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Naquele dia, estaremos diante dele puros e irrepreensíveis. Diante dele. Porque a repreensão cabe hoje. Naquele dia não vai caber. Não vai caber. Milena, eu te falei tanto. Está diante de Jesus. Você acha que Jesus vai ficar discutindo com você? Não mesmo. Vai ficar discutindo comigo? Não, mas vai discutir comigo porque... não mesmo. Isso mesmo, Leminha. Não mesmo, não vai discutir comigo, não. A repreensão cabe hoje. É verdade. Cabe hoje. Então, se qualquer coisa que eu escute, por mais que eu não goste, eu preciso pensar, ter a sensatez de ver se realmente o que eu estou fazendo está certo ou se está errado. Verdade. Porque naquele dia, eu não vou poder falar assim, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Ai Deus, olha Senhor, a família disfuncional que o Senhor me colocou. E aqui, a família de Jesus também era disfuncional. É verdade. Estava lendo isso aqui ontem. Sobe lá, Jesus.
para fazer os seus milagres. Ninguém faz milagre igual você. Procura ficar escondido, não. Olha que afronta. Aí Jesus fala assim, o mundo não vos odeia, mas a mim eles me odeiam. Por que o mundo não odiava os irmãos dele? Já era tudo do mundo. A família de Jesus afrontou ele ou não afrontou? Óbvio que afrontou, o texto é claro. Aí o texto vai falar, passava um tempo, os irmãos de Jesus subiram, no meio da festa, Jesus sobe e vai para o templo. Posteriormente, ele perdoa aquela mulher lá, pega em flagrante. Vamos voltar para cá. Então eu tenho que entender que para eu ser discípulo de Cristo, o Espírito Santo vai me falar e eu preciso viver segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. E sempre, para todas as ocasiões, se eu sou uma pessoa que lê a palavra, o Espírito Santo vai ter uma palavra para tudo que eu viver. Vem na sua mente, imediatamente. Se não vem uma palavra, vem um louvor, mas vem. Verdade. Porque ele prometeu, não vos deixarei sós, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o... Ele enviou, não? Enviou. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, com quem que o Espírito Santo não fala? Eu nunca tive. Ele gosta assim, o Espírito fala. Fala porque ele fala. O tempo todo. O tempo todo. Cabe a nós saber se estão dando ouvidos a ele ou não. Estou falando agora, eu vou sair daqui um pouquinho. É uma geração mimizenta que não vai falar nada. Mas também não alivio para pastor também não. Estou falando aqui, não estou falando de Nancy. Eu só não sei que é pastor aqui. Não, eu estou olhando aqui. Não alivio para pastor também não. Tem pastor também que pesa da ovelha. Hoje eu vi um post no Instagram, o pastor está lá. Que não sei o que não tem que sair da igreja. Você só sai da igreja para fazer missões. Eu comentei um monte de coisa, só que peguei a palha e tudo. Falei, na conta dele. Que a culpa é sempre da ovelha. Mas ele falou que deixaria um consolador. E qual o alicerce que a gente está vivendo? Qual que é o nosso alicerce? Assim sendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado ao homem sábio. E no dia mau, você está alicerçado na rocha, ainda que você caia, Jesus te levanta. Mas você está na rocha. Você não desistiu. Pois todo aquele... Estou terminando. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram enchentes, soprou os ventos, bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. E quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estava toda a multidão atônita. Atônita com o seu ensino. Então eu entendo que este é o tempo de aprender. Jesus está falando. Glória a Deus. Aleluia. E eu já escutei essa frase uma vez. E eu vou repetir ela aqui. A gente prega, eu estou pregando aqui, agora, e todas as pregações que a gente ouve nos altares, aqui, qualquer igreja que você for, a palavra não é para aquele tempo ali agora, não. É para quando eu sair lá fora. É verdade. Então eu tenho que colocar a palavra de Deus em prática. Então que nessa noite a gente possa rever os nossos alicerces. Como que está? Como que está? A repreensão, ela tem que vir hoje. Ela tem que vir hoje para naquele dia ela não caber. Para naquele dia não caber repreensão. Para que possamos ser puros e irrepreensíveis naquele grande dia. Glória a Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: o serviço de Cristo exige abnegação. Quantos aqui amam a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória A a gente ama Deus. Jesus. E a gente quer, como dizem em Isaías, que ele olhe para a nossa vida e fale assim: valeu a pena. Amém. Valeu a pena morrer por Milena, valeu a pena morrer por Liane, valeu a pena morrer por Nancy, valeu a pena morrer por Tainá, valeu a pena morrer por Assis. Olha lá que bênção. Sabe? A maneira como Tainá vai criar essa menina. Lá no futuro. Ela vai dar orgulho para ela. Ela vai olhar e falar: valeu a pena tudo que eu investi em Helena. Vai para você ver que menina. Quando hoje eu creio
que as pessoas que investiram, não sei, que pagam os seus cursos de enfermagem, olham e falam assim, ó, por mais que você passe raiva, mas quem investiu fala assim, valeu a pena, tá enganado. É isso que Jesus, esse sentimento que a gente tem que dar pro coração de Jesus. Então, para ser servo dele, exige abnegação. O que é abnegação, Lívia? É uma palavra que descreve ação ou atitude de renunciar, recusar algo ou alguém. Eu sou abnegado, então eu tenho a atitude de renunciar a alguma coisa que me afasta de Cristo ou alguém. E tem amizades que são tóxicas, tem pessoas que são tóxicas. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento. Eu sou abnegada, então eu não vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Eu vou fazer aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Embora eu vou pro quarto, vou chorar muito de raiva. A minha carne foi contrariada, mas a vontade de Cristo foi feita. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento. Assim, a abnegação remete para uma forma de sacrifício. Eu vou me sacrificar, porque eu sou uma serva abnegada. Vou sacrificar as minhas vontades, a minha carne, os meus desejos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como ato de ignorar seus próprios interesses. Renuncia à própria vontade em função dos anseios de Cristo. Amém? Amém. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que nós possamos saber que tem um custo para eu estar diante dele, para eu ter esse privilégio de ser servida por Cristo naquele grande dia. Eu vou ter que renunciar hoje para eu estar diante dele. E essa repreensão que não cabe naquele dia, ela cabe hoje. Então, que eu possa ter meus ouvidos sensíveis à voz do Espírito, ou até mesmo quando ele vai usar pessoas para me corrigir. Eu posso não gostar do que eu vou ouvir, mas eu vou pensar. E passando pelo filtro 10 vezes, eu posso chegar perto dessa pessoa da melhor forma possível, usando as melhores palavras que eu puder, para falar para ela a respeito da minha insatisfação. Não estou falando de você, estou falando de mim. Eu tive que aprender a usar o filtro, obviamente todos aqui conhecem a minha história, tive que aprender a usar o filtro e usei ele por 2 anos. E saí de onde que eu saí, onde que eu estava de cabeça erguida. De cabeça erguida, com meu coração em paz. Mas sem ofender ninguém, sem falar nada que desmerecesse ninguém. Amém? Então que nós possamos ser servos e servas abnegados. Glória a Deus. Abnegados do Senhor. Aleluia. Dizendo assim, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Glória a Deus.